Pessoal, boa tarde. Obrigada por estarem aqui de novo, né, para a gente dar continuidade ao que a gente começou a conversar ontem, né? Então, pessoal, hoje é um dia muito especial. É muito importante o dia de hoje, principalmente para o assunto que a gente está tratando nesse workshop. Alguém sabe me dizer que dia é hoje? O que a gente comemora hoje? Alguém já viu alguma coisa nas redes sociais, alguma coisa? Sabe o que a gente comemora hoje? O dia do chocolate, exatamente, Lara. Hoje é o dia do chocolate. Olha que coincidência, vocês sabem que quando a gente agendou a data, eu não tinha me tocado disso. Aí hoje, claro, no Instagram eu olhei assim, gente, mas hoje é o dia do chocolate. Vi uns posts relacionados e falei, nossa, coincidência? Será que não, né? Não sei, meu subconsciente, algum modo, relembrou que era o dia de chocolate e marcamos um workshop para esses dias. Mas enfim, que alegria poder estar falando de chocolate com vocês aqui hoje no dia do chocolate, né? Espero que vocês tenham aproveitado o dia ou ainda aproveitem comendo um chocolatinho. Aqui eu certamente vou. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que a gente tinha falado, a gente tinha falado ontem sobre a produção, que eu comentei que a gente ia dimensionar uma fábrica de chocolate de 325 toneladas por ano, era isso? Confirme, acho que era, né? E aí, não, por mês, desculpa, por mês. 325 toneladas por mês. E eu perguntei para vocês se vocês achavam que essa fábrica era num grande porte. E vocês falaram que acharam que sim. Pois bem, aí eu procurei alguns dados atualizados para vocês terem uma noção da fabricação de chocolate no Brasil. Em 2020, pessoal, a produção de chocolate no Brasil foi de 63 mil toneladas por mês. 63 mil. E a nossa fabriquinha aqui é de 325, né? Então, ela é realmente uma fábrica de pequeno porte de chocolate. Aí eu achei uns dados, eu não consegui achar ao certo de cada empresa, mas eu achei um dado, ele está bem desatualizado, é de 2000, mas só para vocês terem uma noção. Em 2000, lá no ano 2000, a Garoto fabricava cerca de 8 mil toneladas por mês de chocolate. Então, naquela época, eles já fabricavam, há 21 anos, né? Eles fabricavam 8 mil toneladas por mês de chocolate. Então, realmente, essa fábrica que nós estamos aqui fazendo o dimensionamento é uma fábrica pequena, é uma fábrica que vai vender mais regional. Tá? No Brasil, tem muitas fábricas desses portes pequenas, que se preocupam em vender na região. Então, assim como ontem eu tinha falado, tu vai para Gramado, tem várias fábricas de chocolate lá. Mas, aqui, eu falo da região que eu conheço, mas certamente aí na região onde vocês estão me assistindo, também tem fábricas de chocolate. Tá? Em Blumenau, que também faz chocolates maravilhosos. Tem em Pomerode também tem fábrica de chocolate. Então, são fábricas mais nesse tamanho que nós estamos dimensionando aqui. Tá? Então, essas fábricas menores, que a gente não conhece nacionalmente, às vezes nem no estado não se conhece, é esse tipo de fábrica que nós estamos dimensionando aqui hoje, ok? Então, pessoal, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando ontem, tá? Nós vimos uma história de como que começou o cacaueiro no Brasil, como começaram as chocolaterias, de como começou a indústria. Nós vimos os ingredientes do chocolate, definimos os ingredientes que nós vamos usar nesses chocolates que nós estamos fazendo aqui. Nós fizemos o cálculo de quanto que tem por mês de cada ingrediente. Nós vimos as etapas de fabricação e nós vimos alguns catálogos também de equipamentos. E agora nós vamos finalizar esse workshop e vamos finalizar com a parte que eu particularmente mais gosto, que é fazendo cálculos, tá? Então, por diversão, só uns cálculos aqui. Esse foi o último slide que eu mostrei para vocês ontem, que nós vimos o diagrama de blocos com as principais etapas de fabricação do chocolate. Nós vimos a mistura, vimos o refino, vimos a conchagem, a têmpera, a moldagem, que é junto ali com o resfriamento, que se coloca o chocolate no molde que ele vai ter, né? Se é um ovo, se é um bombom, vai para o molde e ele já resfria para ele ficar no formato, né? E, por último, a embalagem. Então, aqui nós temos as principais etapas. E hoje, nós vamos fazer a parte também do balanço de massa. O que vai ser o balanço de massa? O balanço de massa vai determinar o que vai entrar em cada
em cada parte do processo. Então, o que vai entrar na mistura? Tá? Nós vamos ter os ingredientes que vão entrar na mistura. Aí a gente vai fazer quanto desses ingredientes da mistura vai para o refino. No caso do processo do chocolate, não tem saídas, não tem perdas durante o processo. Tá? Então, tudo que entrar vai permanecer até o final no produto. Dependendo do tipo de processo que você tem, pode ser que tenha alguma saída no produto. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, quando você pense só na massa, tá? Então, vamos pesar, nós vamos fazer um bolo e vamos usar 3 ovos. Mas eu não estou contabilizando os 3 ovos, eu estou contabilizando esses ovos em peso, por exemplo. Então, quando eu vou misturar, vou colocar na bacia ali para bater na batedeira, eu vou tirar a casca. Então, vai ter uma massa, que eu tinha considerado inicialmente, que vai ser descartada no meu processo, tá? Então, existem alguns processos que têm esse tipo de saída, tá? De massa. Nesse nosso processo aqui, não vai ter saída nenhuma. Tudo que entrar vai até o final e vai permanecer no chocolate, ok? Então, vamos começar. Vamos fazer, então, o cálculo das correntes. Quando a gente vai fazer um balanço de massa, a gente tem o processo principal, e aí a gente vai fazer o cálculo das correntes, que seria o que vai entrar em cada etapa, tá? Então, quando a gente faz um diagrama, a gente tem as correntes que entram no processo. Então, aqui, na parte da mistura, lembra que eu falei para vocês que nem todos os ingredientes iam entrar na mesma etapa? Então, aqui na parte da mistura, quem que vai entrar? Vai entrar o licor de cacau, o açúcar e o leite em pó. Outra coisa importante, um detalhe do nosso processo aqui, é que todos os ingredientes eles vão entrar de uma vez só na mesma etapa. Às vezes pode ser que, dependendo do processo, entre uma parte do açúcar na mistura, entre uma parte do açúcar em outra etapa do processo, tá? Mas aqui não. Aqui vai entrar todo o licor de cacau, o açúcar e o leite em pó, todo nessa parte, nessa etapa da mistura. Aí agora, vocês vão ter que me ajudar, tá? Porque a gente vai preencher... Deixa eu colocar a canetinha aqui. Tá. Vocês vão me ajudar, que a gente vai preencher essa tabela aqui, certo? Então, vocês têm na mão os cálculos dos valores que nós obtivemos ontem, certo? Eu acredito que vocês tenham esses valores que nós calculamos ontem anotados. Mas caso vocês não tenham, eu tenho a minha colinha em algum lugar. Achei. Tá. Mas eu espero que vocês tenham aí. Então, vamos lá. Na corrente 10, vai entrar todo o licor de cacau. Qual que era a quantidade de licor de cacau que nós calculamos ontem, de acordo com a composição do nosso chocolate? Vocês têm aí anotado para mim? Estou de olho no chat. Enquanto vocês digitam, eu escrevo aqui também. Se eu não me engano... eu não tenho anotado a ordem, gente. Licor de cacau era o primeiro que tinha lá? 162. Isso, 162,5. Isso, muito obrigada. Aos que estão colaborando comigo aqui. 162,5. Então, a corrente 10, ela é composta só de licor de cacau, de essa quantidade, 162,5 toneladas. A corrente 20 vai ser aqui o que eu tenho de açúcar. Qual que é a quantidade de açúcar que nós calculamos ontem? Deixa eu ver se era 117, era isso? 117, obrigada. 117, ótimo. E a corrente 30 vai ser o meu leite em pó. O leite em pó que vai usar nesse processo, certo? Todo o leite em pó. Quanto que foi o leite em pó que nós obtivemos ontem? 22,75, ok. 22,75. Aí agora, a corrente A40 vai ser o quê? Vai ser a corrente 10 mais a corrente 20 mais a corrente 30. Porque todos esses ingredientes que foram adicionados na mistura vão para a etapa de refino. Então, para obter quantas toneladas por mês vai ter aqui na corrente 40, eu somo esses 3 valores. Vocês podem fazer essa continha aqui para mim? 162,5 mais 117 mais 22,75. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver, calcular. Estou confiando em vocês, gente. Bora lá. 302,25. Muito bem, obrigada. 302,25.
Então, beleza. Gente, desculpem a minha letra, tá? Eu juro que eu tento fazer o melhor que dá aqui. Minha coordenação para isso aqui não é muito boa. Então, da corrente 40, que vai ser da mistura para o refino, passa 302,25 toneladas por mês. Aí vocês me perguntam, mas por que nós estamos calculando isso? Bem, nós precisamos saber a quantidade que vai passar de uma etapa para outra para a gente poder dimensionar os equipamentos, né? Porque não adianta eu querer fazer, vou fazer a mistura. Quanto a capacidade? Eu vou ter aqui na mistura, eu vou ter que ter um equipamento que tenha capacidade para suportar isso aqui por mês, ou como a gente vai ver daqui a pouco por batelada, né? Mas ele tem que ter um tamanho que suporte toda essa quantidade que vai entrar. Então, eu não vou fazer um bolo para pegar uma xícara e querer colocar tudo ali dentro. Então, eu tenho que ter uma noção da quantidade dos ingredientes para poder dimensionar os meus equipamentos. Ok. Aí, do refino, como nós vimos antes, passa depois aqui para a conchagem, né? Então, eu só vou repetir aqui a 40.302,25. Aí, aqui, da 40, que vem do refino, para a etapa de conchagem, vocês percebam que não teve adição de nada, certo? Então, a corrente 40 e a corrente 50 vão ter o mesmo valor, porque eu não adicionei nada aqui nessa etapa. Então, a corrente 50 vai ter também 302,25 toneladas. Ok? Aí, agora, nós estamos na etapa da conchagem. Lembra que eu falei para vocês a etapa de conchagem? Aquela que fica lá com uma mistura, como se fosse com conchas, para deixar o chocolate mais homogêneo, que é a etapa que determina a qualidade do chocolate. E é nessa etapa que entra a manteiga de cacau. Até então, ela não tinha entrado. Então, na etapa da conchagem, é que vai ser adicionada a manteiga de cacau. Qual que é a quantidade de manteiga de cacau que a gente calculou ontem? Vocês podem, por gentileza, me informar o valor. 21,45. 21, gente do céu. Vocês entendem que é 45, 21,45. Na verdade, não é que vocês entendem, é que vocês têm anotado aí de vocês e vocês confiam mais na letra de vocês que na minha. Então, vamos manter assim, vamos entender assim. Tá? Ok. Mas agora percebam, da conchagem para a têmpera, essa corrente 70 aqui, quem que entrou na conchagem? A corrente 50 e a corrente 60. Então, para a corrente 70, o valor dela vai ser a soma da 50 com a da 60. Tá? Agora, eu preciso também que vocês calculem esse valor aqui. Esse 302,25 mais o 21,45. E estou esperando. 323,7. 323,7. Então, a corrente 70 aqui para a etapa de têmpera vem 323,7 toneladas por mês. Ok? Continuando o nosso processo. Vou repetir aqui o 327 para a gente ter ele em mente. Opa, 323, desculpa, gente. Deixa eu apagar aqui. Erase. 323,7. Ok. Agora, na etapa da têmpera, lembra a têmpera que a gente faz na massa, aquele aquecimento, resfriamento, um leve aquecimento, daí vai para a moldagem e resfria, né? Então, aqui na etapa da têmpera é que se adiciona a lecitina de soja, que eu falei que ela é utilizada para deixar um pouco mais de cremosidade na massa, tá? Deixar a massa um pouco mais estável no seu cremoso ali na hora da têmpera, nos cristais, dá aquela estabilizada nos cristais e deixa a massa mais homogênea. Quanto que era de lecitina de soja, que a gente calculou ontem? 1,3. 1,3 toneladas por mês. Então, a corrente 80 é só lecitina de soja. Beleza. A corrente 90 vai ser o quê? Vai ser a corrente 70 mais a corrente 80. Que vai dar quanto? Duvido vocês acertarem. 325. Por que eu sei que é 325? Porque é o último ingrediente a ser adicionado e daqui não tem mais nada sendo adicionado nos outros. E a gente estipulou que a produção ia ser de 325 toneladas por mês.
Então, é isso que é pensar no balanço de massa. É fazer com que as massas sejam, como eu posso dizer, coerentes. Então, por exemplo, eu fiz o balanço de massa, aí eu quero produzir 325 toneladas por mês, mas quando eu fiz os cálculos aqui, chegou só 323. Faltou acrescentar alguma coisa, faltou considerar alguma coisa. Tá? Então, você parte de quanto você quer produzir, e aí você vê a quantidade de ingredientes que você quer, e você faz um balanço de massa para ver se realmente vai chegar naquilo que você quer, ok? E da 90 para 100 também não tem nada sendo adicionado, não tem nada saindo, e a gente chega aqui com os nossos 325 toneladas por mês, que foi o que a gente já tinha estipulado que nós queríamos produzir. Ok? Tranquilo, pessoal? Vocês viram? São cálculos simples, mas são cálculos necessários para um processo de engenharia. Tá? Então, a gente aprofunda os cálculos? Claro que sim. Tá? Mas para vocês perceberem que existem também os cálculos simples. A gente parte dos cálculos simples e vai aos poucos aprofundando, partindo para algo mais específico. Ok? Beleza. Então, calculamos as correntes. Agora, nós vamos calcular a capacidade de produção. Só um instantinho. A capacidade de produção. Tá. Por que a gente precisa calcular isso? A gente já não estipulou que nós vamos produzir 325 toneladas por mês de chocolate? Tá, ok. Mas isso quer dizer o quê? Quanto você vai produzir por dia? Quanto tempo vai durar o teu processo todo, desde o início até o fim? Quanto tempo? Tu não sabe. Você vai precisar trabalhar numa empresa de quantos turnos? Quantos dias por ano você vai trabalhar para conseguir ter essa produção? Quantos dias por mês você vai trabalhar para conseguir ter essa produção mensal que você quer? Então, a gente precisa determinar a capacidade da produção e como que vai funcionar o processo, tá? Primeira coisa, eu vou querer que minha empresa trabalhe todos os dias do ano. Percebam que, se fosse processo como, por exemplo, a produção de vinho, tá? A fabricação do vinho. Fabricação do vinho, ela é uma fábrica sazonal. Ela trabalha quando tem a safra da uva, né? Então, não é produção o ano inteiro. Então, ela é uma empresa que não vai estar sempre fabricando vinho nos 365 dias do ano. Mas, para o nosso caso, nós não temos essa restrição de nenhum ingrediente, então a nossa fábrica pode trabalhar o ano todo. Mas nós temos que pensar que é uma fábrica alimentícia. As empresas alimentícias, as fábricas alimentícias, a gente comentou ontem que os equipamentos são de aço inox para facilitar a limpeza. E é necessário que elas sejam limpas com mais frequência do que qualquer outro tipo de empresa. Né? Que às vezes você faz uma limpeza aqui ou lá, mas a de alimentos ela é muito rígida em relação à higienização dos equipamentos. Claro, alimentos, né? Então, vocês têm que sempre pensar que, eu vou precisar ter o tempo de limpeza dos equipamentos. Assim como também você tem que considerar, vou fazer todo um processo, tem que pensar que vai ter que ter tempo de parada para manutenção. Vai ter que inspecionar equipamentos, vai ter que calibrar alguma coisa. Estragou alguma coisa ali no meio, algum processo, alguma correia, alguma coisa, você vai ter que arrumar. Então, você tem que pensar que o teu processo ele não vai funcionar, por mais que diga, eu vou trabalhar 3 turnos, 24 horas por dia. Não vai trabalhar tudo isso, porque tem que ter essas paradas. Tá? Então, nós vamos considerar os 365 dias do ano. E nós vamos considerar que nós vamos trabalhar 80%. Tá? 80% do ano nós vamos trabalhar. Então, 80%. Aí vocês me digam quantos dias vai dar? 365 vezes 80 dividido por 100. Quantos dias eu vou trabalhar aqui? Eu tenho uma resposta, mas eu quero ver se a minha bate com a de vocês. Vai que eu calculei errado aqui. Opa. 292. Isso, 292 dias. Muito obrigada. Então, 292 dias. Bom, mas para fins de cálculo, a gente colocou um 80% só para ter uma margem de segurança, né? Para fins de cálculo, nós vamos colocar aqui que nós vamos trabalhar 300 dias, tá? Só para fechar mais bonitinhos nessas contas. 300 dias dividido pelos 12 meses. Tá? Quantos dias vão ser aqui?
Quantos dias por mês que nós vamos trabalhar? 25, ótimo. Então, nós vamos trabalhar 25 dias. Gente, que horror. Por mês. Ok, 25 dias por mês. E nós dissemos ali que nós queremos fabricar 325 toneladas por mês, certo? Então, quantas toneladas por dia nós vamos fabricar? Vamos lá. 325, a gente quer fazer toneladas por mês, né? E nós vamos trabalhar a cada mês 25 dias. Então, quantas toneladas por dia nós vamos querer fabricar aqui? 13. Ok. 13. É isso mesmo? 13 toneladas. Isso. Beleza. Eu quero fabricar 13 toneladas por dia. Tá, mas meu processo? Ele vai ser um processo contínuo, ele vai ser um processo em batelada. Bom, o que seria um processo contínuo? Processo contínuo é algo que entra e passa. Tá? Então, pense, por exemplo, a parte do que eu tinha falado para vocês do refino. O chocolate vem, passa pelos cilindros e segue. Ele não vai ficar parado ali no cilindro. Tá? Então, diferentemente da mistura, a mistura tem lá o tanque, os ingredientes vão entrar e vão ficar ali um tempo para daí seguirem para o refino. Então, a mistura é um processo que se chama de batelada, tá? E daí o refino seria a parte do processo que é contínuo. Então, dos processos, a gente definiu a mistura é um processo de batelada, o refino é contínuo, porque o chocolate passa pelos cilindros. A conchagem é uma etapa de batelada, porque nós falamos que ele fica várias horas batendo ali, mexendo, misturando. A têmpera é um processo contínuo, porque a massa de chocolate passa, resfria, aquece e segue seu fluxo. Assim como moldagem e resfriamento. Vai moldando e já vai na esteira resfriando embaixo. Então, das duas etapas que nós temos de batelada, é a mistura e a conchagem. E nós conversamos que a conchagem é a etapa que vai determinar a qualidade do chocolate, e quanto mais tempo fica ali, mais aveludado fica a textura do chocolate. Para esse processo, então, nós vamos dizer que a conchagem do nosso processo vai durar 12 horas. Mas 12 horas desde que entrou o chocolate, ficou ali na etapa de conchagem e saiu. Então, eu vou dizer que a cada 12 horas vai ter uma nova batelada. Tá? Então, com isso, se eu trabalhar 24 horas por dia, eu vou ter 2 bateladas por dia, certo? Se uma batelada de 12 horas, eu estou estipulando, então, 2 bateladas por dia. E eu vou ter 13 toneladas por dia. Então, quantas toneladas nós vamos ter a cada batelada? Então, são 2 bateladas. Eu vou colocar aqui a anotação. São 2 bateladas por dia. Certo? E eu tenho que eu tô fazendo 13 toneladas por dia. Então, cada batelada vai ter, exatamente, Carlos, 6,5 toneladas. Então, 6,5 toneladas. Por que eu fui inventar de escrever, né? A cada batelada. E por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque nós precisamos dimensionar os equipamentos de modo que eles comportem tudo isso, tá? Então, na etapa da conchagem, vai ter que ter um equipamento que suporte 6,5 toneladas a cada batelada. Aí tu me diz, mas na conchagem não entrou ainda... Quem que foi que entrou depois só ali? A lecitina de soja. Gente, mas é uma quantidade pequena que, claro, quando você vai dimensionar, tu não vai dimensionar para exatamente 6,5 toneladas, né? Você vai dimensionar para mais, porque tem que ter a margem de segurança, ok? Mas é só para a gente ter uma noção de que equipamentos que a gente vai precisar. Ontem a gente viu os equipamentos e lá tinha a capacidade deles ali. Então, a gente tinha que ver, será que esse equipamento é válido para esse processo? Será que eu vou precisar de 2? Tá? Às vezes não é
tanta vantagem você ter, por exemplo, na etapa da mistura, um tanque muito grande. Aí você faz 2 tanques e divide a mistura, mas conta como uma única batelada. Então, são detalhes que a gente pensa, que a gente avalia, analisa quando está dimensionando alguma fabricação de alguma coisa. Ok? Então, nós temos 6,5 toneladas a cada batelada. Beleza. Aí, agora, lembre-se que nós calculamos as correntes, né? Mas nós calculamos as correntes com a quantidade mensal. Agora, nós vamos adaptar os cálculos e calcular para obter a quantidade por batelada de cada ingrediente, para que daí a gente também possa dimensionar o restante. Ou seja, como que vai vir o açúcar para o meu processo? Como que ele vai entrar na mistura? Vai ter alguém virando o saco? Não sei. Dependendo da quantidade, pode ser viável você ter algum trabalhador que vá lá e adicione o ingrediente. Mas se a quantidade é muito grande, você vai ter que ter algum equipamento que faça a adição desse ingrediente. Então, esses detalhes nós vamos pensar quando a gente tem a quantidade por batelada. Ok? Então, continuando os cálculos aqui. Eu coloquei aqui um resumo, né, das principais correntes, aqui a mistura, o refino, colchagem, a têmpera, moldagem, esfriamento, embalagem, né, que são os processos de fabricação. Aí aqui, os valores de tonelada por mês, que nós acabamos de calcular, das correntes, certo? Esses valores são equivalentes ao que vocês me passaram aqui no chat. Aí agora, nós vamos calcular isso por batelada. Aí a gente calculou quantas bateladas vão ser por dia. 2, certo? 2 bateladas por dia. Quantos dias nós vamos trabalhar? Vamos voltar aqui, ó. 25 dias. 2 bateladas por dia. 25 dias. Quantas bateladas vão ser por mês? Quantas bateladas por mês? Por que a gente precisa dessa informação? Porque nós calculamos as quantidades por mês. Então, nós vamos ver quantas bateladas vão ser por mês e dividimos a quantidade por mês pelas bateladas. Ok? Então, são 25 dias, 2 bateladas por dia, dá um total de 50 bateladas por mês. Foi isso que vocês chegaram também? Acompanharam o meu raciocínio e o meu cálculo aqui? Tudo certo? Isso! Ufa, alguém confirmou meu valor, gente. Olha, eu faço uns erros muito... Eu perco ponto em prova por erros bobos, assim, de cálculo, tá? Então, eu gosto sempre de ter alguém confirmando para mim. Então, nós temos 50 bateladas por mês. E nós temos esse total de toneladas por mês. Então, quantas toneladas vão ser em cada batelada? Como que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui esse Cadê aqui? Esse 162,5, esse é um 6. E vou dividir pelo total de bateladas por mês, que são 50. E isso vai me dar o valor das toneladas a cada batelada. Ok? Aí agora eu vou deixar vocês calculando aí e vão me passando os valores aí, pessoal. 3,25. Nossa. Enquanto vocês vão calculando aqui, eu vou arrumando minhas cacas, tá? E aí dá tempo de vocês fazerem os cálculos e de eu tentar escrever bonitinho. 3,25. Aí agora eu vou fazer isso com todos os outros, tá? Essa é toneladas por mês e vai dividindo por 50. 2,34. Tô só aguardando para ver se vocês vão confirmando meus valores aí. Para ver se eu calculei certinho. Uhum. Tô esperando, hein? Ó, coitado. Ó, o Carlos. Só o Carlos tá calculando aí, gente. Vamos lá. Me ajudem. Participem comigo. 474. Se tiver alguma coisa que eu tô escrevendo errado, vocês me avisem, hein?
0,026, top. Isso aí. Fechou aqui? É que eu sei que demora um tempinho para vocês fazerem os cálculos, talvez anotar e daí digitar para mim, tá, gente? Eu entendo que tem um tempinho, tá? Então, aqui, quanto nós tínhamos obtido? Olha, os 6,5 a gente tinha obtido antes ali. Tá? Então, bateu certinho os cálculos até o momento, beleza? Aí, aqui, eu coloquei para a gente colocar em quilogramas por batelada, só para a gente ter uma noção da quantidade, para ver se é válido ter algum equipamento ou selecionado manualmente os ingredientes. Então, por exemplo, aqui, ó, 3,25 toneladas, né? Então, para quilogramas, isso aqui é 3,250. Então, 3.250 quilogramas por batelado. Uma coisa importante de tabela, tá, pessoal? Aproveitar que a gente já tá aqui. Se tem as unidades aqui em cima, vocês não colocam as unidades do lado do número, tá? Se não tivesse aqui em cima, aí pode colocar do lado do número. Mas se colocar aqui e aqui, fica duplicado. Aqui até a gente entende, mas às vezes quando você vai fazer tabela de porcentagem, se coloca o porcento aqui e o porcento aqui, aí pode dar erro, tá? Então, voltando. Aí aqui, o 2,34, 2.340 kg por batelada. Aqui, 455 kg por batelada. 6.045 kg por batelada. Lembrando que toneladas, né? É 1.000 kg, uma tonelada tem 1.000 kg, então estamos fazendo a conversão aqui, multiplicando o valor da tonelada por 1.000. Aqui é o mesmo valor. Aqui nós ficamos com 429. Aqui com 6.474. Aqui com 26. E aqui tem o nosso 6.500, que é o total que a gente quer fazer, né? Então, percebam, pessoal, esses ingredientes aqui, fiz tudo certo? Fiz. Esses valores aqui, ó, são quantidades grandes para você pensar em ter uma pessoa para acrescentar, certo? 455, dependendo, até dá para pensar se você tem mais de um trabalhador ou coisa assim. Mas, ó, para aqui, ó, essa corrente aqui do 26 kg por batelada, tu não vai precisar ter um equipamento próprio, um dosador, para adicionar isso no processo. Muito bem, pode ser algum dos seus trabalhadores ir lá e colocar esses 26 quilos, tá? Então, é esse tipo de análise que a gente faz quando a gente tem esses valores. Certinho, pessoal? Legal isso? Eu acho muito legal essa parte de cálculo do balanço de massas. A gente faz balanço de energia também, que é show de bola. Certo? Top, top. Então, deixa eu só um pouquinho. Então, continuando. Como eu falei, eram uns cálculos só por diversão. Aí, agora, nós vamos fazer um cálculozinho só de troca térmica. Prometo, pessoal. É um cálculozinho só, mas é um cálculozinho bem divertido, tá? Antes disso, né, o trocador de calor. A gente vai fazer um cálculo como se fosse do trocador de calor. O trocador de calor, ele vai ser utilizado nas etapas que tem aquecimento ou resfriamento. No caso do processo do chocolate, vai ser a parte da a temperagem. Que foi aquela que nós conversamos no gráfico ontem. Então, esse aqui é um trocador de calor do tipo placas, tá? Que ele vai, o trocador de calor, o que acontece? Troca calor, então você tem alguma coisa fria, alguma coisa quente, e por contato, eles trocam calor, e o quente perde calor, o frio aquece, ganha calor, e se você deixar eles em contato, eles vão ficar em temperatura iguais, ou seja, vão entrar em equilíbrio térmico, ok? Então, eu tô com chocolate a 50 graus e eu quero resfriar o chocolate. Então, eu preciso colocar ele em contato com alguma coisa mais fria para que ele perca calor de 50 graus e baixe a temperatura. E para isso que serve um trocador de calor. Tá? Então, aqui tem uma demonstração, uma simulaçãozinha aqui, né? Um trocador de calor de placas. Então, a quantidade de placas vai determinar quanto tempo, digamos, eles vão estar em contato entre eles, tá? Então, ó, o líquido entrou bem quente aqui, aí ele passa aqui pelo tubo, né? E sai aqui embaixo, percebo que ele já tá com um vermelhinho um pouco mais claro, o que quer dizer que ele perdeu o calor, já não tá mais tão quente quanto ele entrou aqui. E aqui entrou algum outro fluido, um gás, um líquido frio, certo? E ele foi à volta aqui e
ele sai não tão frio quanto ele estava, ok? Então, o quente perdeu calor e o frio aqueceu um pouco. E como que acontece a troca térmica entre eles? Quando esse fluido quente... levantou a mão? Pois, usa-se... Qual produto para refrigerar? Amônia. Então, amônia, sim, é algo muito utilizado na indústria para refrigerar, tá? Mas em indústria alimentícia normalmente não é. Existem vários fluidos refrigerantes, vários. Amônia, sim, pode ser utilizado também, tá? Tem vários outros. Mas no alimentício normalmente se opta por água, porque não tem perigo de contaminar nada, né? Se der algum vazamento, alguma coisa, se por acaso entrar em contato, não é nada contaminante, tá? Então, normalmente, no processo do chocolate, de alimentos em geral, é água, tá? E para aquecer, daí se usa o vapor, né? Que tem as caldeiras que transformam cavaco, caldeira de cavaco, ou de gás natural, ou de óleo, né? Que aí aquece a água e transforma em vapor para daí aquecer. Então, nas indústrias de alimentos, normalmente é a água, tá? Nas indústrias de vestiário não, no caso malharias, também é água, tá? É água e vapor. Eles utilizam mais porque é mais barato e aí eles conseguem pegar do próprio rio, né? Eles pegam do rio, fazem tratamento, utilizam e devolvem para o rio essas que são utilizadas só para troca térmica, tá? Mas sim, tem vários. Na cervejaria se utiliza amônia? Olha só. Mas aí eles devem ter algum controle muito rigoroso para não ter perigo de contaminar nada, né? E dependendo, talvez também até não no sentido de contaminar, mas se colocar, por exemplo, amônia no massa de chocolate, acabou com tudo, né? Não tem nada que dê para salvar no sentido ali, né? Se misturar um pouco de água, ainda consegue salvar alguma coisa. Não, mas é interessante, não sabia que se utilizava amônia na cervejaria. Obrigada pela informação, Carlos. Bom saber. É uma variedade de coisa. Normalmente se analisa tudo. Custo-benefício, facilidade de aquisição, a parte de contaminantes, é fácil de armazenar, também tem isso, né? É que a própria cervejaria já usa água no processo, então eles já usam bastante água ali. Talvez seja por isso que eles optem por outro fluido, refrigerante. Mas enfim, voltando aqui. Obrigada pela pergunta. Então, quanto tempo, digamos, eles vão estar em contato para trocar calor, tá? Aqui o que acontece, o fluido quente, ele vai entrar em contato com a placa, tá? E ele vai aquecer a placa e o fluido frio vai resfriar a placa. Então, essa placa aqui vai ser, tipo, o ambiente onde vai dar o contato deles, onde vai ter a troca térmica. E aí, a gente determina essa área de troca térmica através de cálculos para ver quantas placas vão precisar ser acrescentadas. Então, percebam aqui, ó, dá para abrir isso, assim como essa própria filmagem fez, ó, tá vendo? Dá para abrir. Então, você vai colocar quantas placas você precise para aquecer ou para refrigerar. Esses equipamentos são versáteis, eles se adaptam. Tá? Então, eu preciso de uma área de troca térmica maior, coloco mais placas. Eu não preciso de tanta área de troca térmica, menos placas. Ok? Então, esse é um trocador de calor de placas. Existem vários tipos de trocador de calor. Esse trocador de calor, ele é comum também na parte de pasteurização do leite. Né? Normalmente, se eu pesquisar, você vai ver que a pasteurização do leite, ela é comumente feita por trocador de calor de placas. Tá? Então, continuando aqui. E aqui, só para vocês terem noção de um outro tipo de trocador de calor. Esse aqui é de casco e tubo, tá? Então, o que acontece aqui, ó, tem umas entradas do tubo, percebam que os dois fluidos, ou o que você estiver tentando trocar calor, eles não se encontram, tá? Então, por exemplo, aqui a entrada do casco, vou usar esse aqui para refrigerar chocolate, ou aquecer chocolate. Então, o chocolate, por exemplo, iria aqui passar aqui por dentro dos tubos e sairia. E aqui eu teria o meu fluido, a água, ou qualquer outro fluido que eu tivesse para fazer a troca de calor. Tá? Aí tem aqui as chicanas, que é para garantir que o fluido vai fazer toda a movimentação, não vai ficar estagnado fazendo um único movimento dentro do trocador de calor, para que ele tenha realmente contato com maior quantidade de tubos possíveis, né? Então, esse é um outro exemplo
de trocador de calor, de casca e tubo. Esse é bem comum também as caldeiras, normalmente são de casca e tubo. Caldeira, como eu falei, que queima cavaco para aquecer água, né? Então, daí, digamos, entra o calor, o vapor quente por aqui, e a água está aqui no casco, aí aquece a água e transforma em vapor. Tá? Então, ele é bem comum. As caldeiras são bem comuns serem desse tipo aqui. Então, bora fazer um cálculozinho, tá? Então, vamos fazer o cálculo da troca térmica. Como eu falei, ó, o chocolate vai entrar uma temperatura de 25 graus e vai ser aquecido até 50 para começar a etapa da temperagem, tá? Entrou na temperatura ambiente, aqueci para 50 graus. E aí, essa equaçãozinha fundamental da calorimetria, vocês conhecem, o pessoal do ensino médio provavelmente já viu, tá? Eu olhei agora, vi um comentário ali do Deus Livre, do Carlos, aí eu lembrei que era de antes, né? Eu já achei que estava falando mal da calorimetria da física aqui, tá? Então, a gente tem o Q é igual ao MC delta T. Para lembrar, que macete. Essa eu achei muito massa quando eu vi, tá? Então, o Q vai ser, a gente vai ter a quantidade de calor que nós vamos precisar. Deixa eu passar aqui. Para aquecer esse chocolate de 25 graus até 50. M vai ser a massa. Que massa? A massa de chocolate que eu vou ter a cada batelada. Nós vimos que é 6.500 kg a cada batelada. Então, eu vou ter que ter calor suficiente para aquecer essa massa. O C é que vai ser a capacidade calorífica, no caso aqui do chocolate, né? O C, ele depende do material que você está preocupado em aquecer ou resfriar. Já temos o dado aqui. E o ΔT é a diferença de temperatura. Então, meu chocolate vai de 25 até 50 graus Celsius. Então, ele vai aquecer. Então, meu ΔT vai ser 50 menos 25, que vai dar 25. Se fosse para resfriar, esse ΔT seria negativo, tá? Que resultaria num calor negativo, que significaria que o calor foi cedido. Mas aqui, como a gente vai aquecer, o calor vai ser recebido, então vai resultar num valor positivo, ok? Então, substituindo os valores que a gente tem aqui de massa, tá? Do CP de chocolate e do ΔT, certo? Nós temos os 6.500 quilogramas, vezes o C, que é a propriedade do chocolate, 0,769, tá aqui o dado, esse dado foi retirado da literatura, quilocalorias por quilograma, vezes hora, vezes grau Celsius, e o ΔT, que é 25 graus Celsius. Eu coloquei as unidades aqui, entre parênteses, em verdinho, só para vocês prestarem atenção, que esse é um erro muito comum em qualquer cálculo que se faz nesse sentido, principalmente de física, que tem unidades. Sempre você tem que estar trabalhando com as mesmas unidades. Então, se aqui está por quilograma, eu não posso trabalhar aqui com tonelada. Tá? Se aqui está por grau Celsius, eu não posso trabalhar aqui com Kelvin. Ok? É importante sempre ter as mesmas unidades para que o valor seja correto. Ok? Então, fazendo essas continhas, tá? Essa aí eu já vou dar uma colherinha de açúcar para vocês, né? Então, fazendo as continhas, a gente chega em 124.962,5 quilocalorias por hora. Tá. Quilocalorias por hora. Então, o cálculo que eu vou fazer com vocês, a gente está quase terminando, tá? Eu prometo. Mas, vocês vão me ajudar a fazer um último cálculo, tá? Nós vamos fazer a transformação de unidade. Nós temos em quilocalorias por hora, e eu vou querer agora por watts. Watts, pessoal. Ops, volta. Não habilitei minha mesinha. Watts, nós temos que é joule por segundo, certo? Então, eu vou deixar aqui no cantinho só para vocês lembrarem. Watts é joule por segundo. Nós temos que 1 hora tem... Oi, perdão? Mora em Palmeiras, ele não dá para estar em junto com os velhos, né? Vai ser os amigos do Criano, amigo dele. José, quer comentar alguma coisa? Tá com o microfone aberto? Tá. Acho que foi sem querer. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, certo?
E que mais que nós precisamos? Ah, nós precisamos da informação que 1 quilocaloria tem, minha colinha aqui, 4.182 já, certo? Então, nós vamos fazer essa transformação. Nós temos esse valor aqui em quilocaloria por hora, certo? Nós temos que 1 quilocaloria tem 4.182 joule, ok? Então, eu vou colocar aqui a cada quilocaloria, né? 1 quilocaloria. Letra feia aqui. Nós temos o 4.182 joule. Por que eu vou fazer essa operação? Porque daí eu posso simplificar essa quilocaloria aqui com essa quilocaloria aqui. Então, multiplico esse valor por este aqui e eu vou ter joule por hora. Mas eu quero joule por segundo para ter watts, certo? E eu tenho que a cada 1 hora tem 3.600 segundos. Isso aqui vai me resultar em um valor, joule por segundo, que é watts. Aí agora eu vou pedir ajuda de vocês aí. Que eu só comecei a conta e não terminei. Eu tenho aqui 124.962,5 vezes 4.182 e dividido por 3.600. Vamos lá, agora eu preciso da ajuda de vocês, gente. Preciso mesmo. Que eu não fiz a conta. Vou fazer aqui agora e a gente confere, tá? Vamos lá. 124.962,5 vezes 4.182. Quanto deu aí, gente? Será que eu cheguei no valor certo? Não sei, hein? Não, eu digitei errado, eu esqueci um 4. 124.962,5 vezes 4.182. Por acaso, nós chegamos... Vamos lá, dividir por 3.600 para ver o resultado final aqui já. Quantos vocês chegaram aí? 145 começou. Ai, obrigado. Ufa, batemos. Deu certo o resultado, pessoal. Muito obrigado. Aí, ó. 145, 164,77. Aí eu vou perguntar, mas por que a gente fez isso? Bom, como a gente viu ontem, nos catálogos de equipamentos, as potências deles normalmente são dadas em watts. Então, nós precisamos ter os resultados em watts para escolher o equipamento necessário que consiga fazer isso. Então, eu vou ter que escolher um equipamento que tenha capacidade de me fornecer essa quantidade de watts, 145.164 watts, ok? Então, esse foi o último cálculo que a gente fez, tá? Aí, para finalizar aqui, eu queria só mostrar para vocês, tá? Essa é como se fosse um interior de uma fábrica de chocolate artesanal, que também tem a produção mais ou menos na escala que a gente está fazendo aqui, tá? Nós dimensionamos uma fábrica de chocolate padrão. Nós não nos preocupamos em, vamos fazer bombom, vamos fazer... Não, a gente só fez chocolate ao leite, ponto, tá? Então, no meu TCC, eu fiz chocolate ao leite em barra e o meu projeto era para fazer barras de 1 quilo focada em vender para confeitaria, para que alguém pegasse e fizesse alguma outra coisa, fizesse receita ou fizesse bombons, tá? Mas aqui tem as fábricas de chocolates artesanais e eu queria trazer só para mostrar para vocês como que realmente é o artesanal. Então, aqui atrás nós temos as moças que estão embalando bombons. Então, chocolates artesanais embalados manualmente. As fábricas maiores têm máquinas que embalam, não é alguém que vai estar lá na Lacta embalando todos os sonhos de valsa de vocês, não, tá? São máquinas que fazem isso. Mas no artesanal, não. O artesanal é feito assim, na mão. Aqui ela tá fazendo a têmpera, tá? E daí ela passa a espátula e faz o que eles chamam de ramas, que fica o chocolate todo encolhidinho assim, tá? Então, as ramas, esse aqui é uma forma de apresentação do chocolate ao leite. E aqui, eles têm esse equipamento, ele é utilizado para fazer os chocolates ocos, né? Como se fosse aquele coelhinho de Páscoa que é oco, ou o próprio ovo que é oco. Coloca-se o chocolate aqui dentro e esse equipamento, ele fica girando
gira para tudo que é lado isso aqui, tá? Ó, ele faz o giro aqui, central, e cada uma dessas plaquinhas gira, então ele gira, tá? Gira tudo para garantir que fique mais homogênea a distribuição de chocolate dentro da forma, já que ele é oco, tá? E aí aqui tem o fluido refrigerante, que é a água fria, e ela passa aqui pelas laterais e troca calor com essa placa aqui, que vai refrigerar esse chocolate solidificado, tá? Então, essa é numa escala pequena, um resfriador de escala pequena para esse tipo de chocolate, ok? Aí, pessoal, para finalizar agora de vez, né, eu gostaria de agradecer a atenção e paciência de todo mundo aqui, a participação. Obrigado, pessoal, que respondeu as minhas contas ali, me ajudou, fez eu me sentir menos sozinha, né, nessa situação que a gente está com essa distância, com esse contato virtual. Então, é muito bom ter a participação de vocês aqui no chat, fico muito feliz, agradeço vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tem o meu contato aqui, samaraqui@gmail.com. Eu tenho a minha página lá no meu perfil, lá no Instagram, profsamara.mtm, tá? Me sigam lá, eu fico postando coisas de matemática, bem legal. E como hoje é o dia de chocolate, claro, eu não podia deixar de ter uns testes do BuzzFeed, não sei se vocês conhecem o teste do BuzzFeed, para você ver que tipo de chocolate você seria, tá? Deixa eu só parar de apresentar aqui. E aí, eu vou compartilhar com vocês os 2 links que eu tenho aqui, ó, para vocês fazerem teste do BuzzFeed, gente. Que isso, para a gente finalizar um teste de BuzzFeed, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da apresentação, do workshop. Eu agradeço a Lara por toda a paciência comigo aí, toda a interação. Agradeço à professora Elis pelo convite em estar aqui hoje. Fiquei muito feliz pelo convite, gostei de estar aqui apresentando isso para vocês, de ter falado sobre isso com vocês. Foi uma experiência muito legal para mim, espero que vocês também tenham gostado, né? E, de minha parte, eu finalizo e agradeço a Lara e a participação de todos.